Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos símbolos mais poderosos e perturbadores do terror, sabe? Aquela ideia de dar de cara consigo mesmo, o conceito do duplo. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. Já pararam para pensar nisso? A ideia de um sócia, um reflexo que de repente ganha vida, isso mexe com um medo muito fundamental, né? Um medo sobre a nossa identidade, sobre o que nos faz únicos. Então, para entender de onde vem esse calafrio todo, a gente precisa voltar lá atrás, nas origens, lá no folclore. Porque olha só, nessas histórias antigas, encontrar o próprio duplo, bom, isso quase sempre significava uma coisa só, um aviso de que a morte estava chegando. E tem um termo para isso, né? Doppelganger. É uma palavra que vem direto do folclore alemão e, nossa, ela captura essa ideia de um jeito perfeito. Porque não é só uma cópia, entende? É quase uma assombração. É uma figura que bagunça tudo, que apaga a fronteira entre o que sou eu e o que é o outro, entre quem está vivo e o que é fantasma. Pois é, o ponto central é esse. Lá na origem de tudo, o duplo estava amarrado na nossa ansiedade mais básica, o medo de morrer. Dar de cara com essa cópia era, literalmente, encarar a própria morte. Ok, mas com o tempo, essa ideia foi se transformando principalmente no terror que a gente conhece hoje. Ela virou um conceito até mais familiar, digamos assim. Aquela ideia do monstro que vem de fora, sabe? Uma ameaça externa que quer de alguma forma roubar o nosso lugar. Essa é a fórmula clássica de filme de monstro, né? A ameaça sempre vem de fora. É um alienígena, uma criatura, qualquer coisa que não é a gente e que tá ali doida pra tomar o nosso lugar. E aí a gente tem um exemplo que é uau, perfeito para isso, o Enigma de Outro Mundo. A criatura do filme é a definição do duplo como essa ameaça que vem de fora. Ela vai destruindo a identidade de cada um de fora para dentro. E o resultado é uma paranoia total. Ninguém confia em ninguém. Mas, e se essa for só uma parte da história? Pois é, aqui que a coisa fica mais profunda. É aqui que a história vira e revela uma verdade muito, mas muito mais perturbadora sobre o que o duplo realmente significa. A chave de tudo é essa mudança de perspectiva. O medo de verdade não vem do monstro que está lá fora. Vem do reflexo daquilo que já está aqui dentro. A ameaça não é mais uma invasão, percebe? É uma erupção. Algo que explode de dentro para fora. O Freud, lá na psicanálise, deu um nome para esse sentimento, o infamiliar. É a ideia do retorno do reprimido. Sabe, o verdadeiro terror acontece quando aquelas coisas que a gente esconde até de nós mesmos, desejos, medos, traços de personalidade, de repente voltam com tudo para a superfície. E essa, gente, é a grande sacada. O medo do duplo é, no fundo, o medo de nós mesmos. Ele é a cara dos nossos desejos mais sombrios, da nossa ambição sem controle, de todos os impulsos que a gente jura de pé junto que não tem. E agora, com essa lente psicológica, a gente pode voltar naqueles clássicos do terror e, nossa, entender eles de um jeito totalmente novo. O mais incrível é que a literatura de terror já sacava essa ideia do duplo interno muito antes da psicologia moderna sequer existir. Pense em Frankenstein. O monstro nada mais é do que a própria ambição doentia do criador dele. Em Um Médico e o Monstro, o Hyde é a pura liberação dos desejos que o Dr. Jekyll reprimia. Em todos esses casos, o monstro nunca veio de fora. Ele já estava lá dentro do protagonista o tempo todo. Mas não vamos pensar que esse medo do duplo é coisa do passado, não, de jeito nenhum. Ele só encontrou umas roupagens novas, mais modernas, mais tecnológicas para continuar assombrando a gente. É só olhar ao redor. Hoje, a gente vive criando nossos próprios duplos, né? Nas redes sociais, essa vida dupla entre a pessoa real, cheia de falhas, e aquela persona digital toda perfeitinha, acaba fragmentando quem a gente é. E isso gera um tipo de angústia completamente novo. E essa ansiedade vai além das redes sociais. Ela chega na tecnologia pesada. A inteligência artificial, por exemplo, ela está virando uma espécie de duplo tecnológico, espelhando a nossa própria inteligência. E isso mexe com o mesmo medo antigo, o medo de ser trocado por uma cópia. Uma cópia melhor, talvez. No fim das contas, a pergunta que fica é a que mais importa. Se o duplo de uma pessoa ganhasse vida, o que ele revelaria sobre ela? Seria um amigo? Ou seria o pior pesadelo,